take your seats. Next presentation is about mental health and behavior. It's very rich in information, so we need time so that Janice can explain slowly. It's a privilege to hear this, so please take your seats. Will, a próxima palestra. The next presentation is Janice. Pronto. Bom, e é com muita alegria novamente. It is a great pleasure that I call to the floor Janice Foster. Muito obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui e poder falar mais um pouco hoje à tarde sobre cérebro e comportamento. Como psicóloga, é aí que eu passo a maior parte do meu tempo. O que eu vou fazer é conversar com vocês sobre como a diferença dos genes como é que isso aconteceu? Essas conferências me ensinam que tem que ter flexibilidade cognitiva e usar humor. Eu vou falar sobre como entender a diferença de genes. Resulta na diferença da função do cérebro e cria o fenotipo cerebral. Eu vou falar do que é o fenotipo, mas é o PWS, a personalidade PWS. Eu vou também falar sobre o fenotipo, como ele desenvolve. Vamos ver o impacto do estresse no comportamento e vamos reconhecer sintomas da diferença de comportamento fenotípico e o efeito de medicamentos psicotrópicos. O que sabemos é que dos genes vem o comportamento. Mas o que é interessante no SPW é que definimos o síndrome primeiro e depois vemos que os genes estavam envolvidos e onde eles estavam envolvidos e onde tem uma diferença molecular nesses genes e causam essas diferentes características. E, claro, sabemos que é o tipo deleção e o dissomia e o deleção de centro. Uma das coisas que eu aprendi sobre o síndrome é que é uma ausência de contribuição dos genes do pai, que eu vou chamar de genes azuis, porque os genes azuis formam o plano que deixa o cérebro se adaptar ao meio dentro e fora do corpo. E sabemos que esses genes estão ausentes ou deletados nessa pessoa. Esse é o cérebro. Vemos onde é o hipotálamo. Vamos fazer um exercício rápido. Se você levantar a sua mão direita, eu quero que você bote o polegar no meio da palma da sua mão. Ali é onde o hipotálamo se localiza. A sua mão representa o cérebro. Essa área inteira, em volta do hipotálamo, é o controle emocional ou o emocional do cérebro azul.
Se pegar os seus dedos e envolver na palma, você tem algo parecido com o cérebro. Nessa síndrome, essa parte do cérebro não funciona de maneira correta. E essa parte do cérebro, que vem dos genes da mãe, está fazendo algo melhor, mas as duas partes não ficam online no mesmo tempo. Se alguém está dando um chilique e ativando aquela parte do cérebro, você não responde para pensamentos e resolução de problemas. Então você tem que reduzir o estresse para que ele comece a resolver problemas. Se eles estão descontrolados, você tem que estar controlado e usar a parte do seu cérebro que é responsável pelos pensamentos e resolução de problema. Então você tem que reconhecer isso e nunca esquecer. O hipotálamo, vimos algumas apresentações ótimas. O hipotálamo é o centro de comando do cérebro. Funciona o tempo todo, nunca dorme. E funciona de maneira automática. Também é responsável pelo sistema Édipo. Funciona no tempo todo, quando você bebe, come, puberdade, sexo, regulação de emoções. Nós temos um modelo de déficit feedback que é a última caixa preta do cérebro. Sabemos o que a maioria dos genes faz, mas ainda estamos tentando descobrir o que gera ou produz os hormônios de crescimento. E sabemos que tem a ver com o cérebro. O que sabemos é que cada pessoa com a síndrome tem uma herança genética e um déficit neurohormonal. E isso cria um estresse. Quando os bebês nascem, eles nascem sob estresse. E o que acontece numa situação de estresse, qualquer organismo tenta compensar. Mas no SPW, o que acontece é que aquela tentativa de compensar não funciona de maneira correta e o que acontece é que gera mais estresse. É um ciclo. O que acontece é que o corpo se adapta a isso e essa adaptação é o que a doutora Patrícia disse, que é um aumento do comportamento impulsivo e esse déficit de feedback. E isso é o que vemos como o fenótipo do SPW. Outra forma de olhar temos aumentos dos impulsos aumentados, e você tem uma ingestão de alimento, comportamentos repetitivos ou excessivos e a recompensa aumentada para comportamentos relevantes. Falamos do sistema saliente, então tem um aumento de recompensas para o que é importante para aquela pessoa. E esse déficit de feedback diminui, aumenta o feedback e o que acontece é que tem uma insensibilidade relativa a sinais de fome, sinais de saciedade, sinais de sede. Quando fazemos algo que traz uma recompensa, nosso cérebro se acostuma com aquilo e perde o interesse, mas a pessoa com a síndrome vai continuar fazendo o tempo todo até. E isso é uma das características que faz com que eles sejam bons trabalhadores num emprego que há alto grau de repetição. Eles lidam bem com dor. Vou falar agora um pouco do que acontece dentro do cérebro e no corpo e causa dificuldades. É o sistema nervoso autônomo. Isso é uma parte automática ou autônoma, uma estrutura autônoma composta de neurônios
e de fibras nervosas em várias partes do cérebro. É dividido em dois componentes. Um é o sistema nervoso simpático, que é responsável por lutar, fugir, congelar ou desfalecer. E tem o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por descansar, digerir, curar e restaurar o corpo e o cérebro. O sistema nervoso simpático responde a sinais do ambiente e interage com o ambiente. Ele gasta energia, é responsável por excitação e antecipação. Isso é automático, não é nada que você aprende. Ele demora a acontecer e recupera, e é mediado por colesterol e calacotaminas. O parasimpático responde a sinais somáticos. Ele não é relacionado ao ambiente, conserva energia, é responsável por relaxamento e contentamento. Não estou falando de felicidade, estou falando de contentamento. E é uma resposta positiva emocional. Início e recuperação rápida e é mediado pela acetilcolina. O maior nervo que vai dos órgãos no abdômen e o diafragma até a base do cérebro e depois desce de novo para os pulmões e coração e alguns outros órgãos endócrinos. Essa parte do sistema nervoso parassintomático nas pessoas com SPW não funciona. E o que vemos é que há um desbalanço entre o simpático e o parasimpático, onde o simpático aumenta e o parasimpático diminui. E o que vemos é que isso é relacionado ao comportamento de chilique ou demonstrações de raiva e estresse. Aqui é a anatomia de uma crise de raiva. Com estresse, quando o estresse aumenta, vemos comportamentos relacionados ao estresse. Depois tem um ponto onde não há mais volta. Não há nada que você possa fazer que vai mudar o resultado. E o que vai acontecer é uma liberação de estresse. E depois de um período de tempo, depois de uns 20 minutos, pode ser mais, há uma consolidação, uma volta ao normal. Isso é um dever de casa. Você pode desenhar a anatomia da crise de raiva do seu filho. Já vimos centenas de crianças e adolescentes com a síndrome e, tipicamente, eles têm um perfil típico e raramente muda. Então, você começa a ter uma ideia do que pode ajudar nessa descompressão e tentar fazer antes do pior acontecer. Então, o que sabemos é que uma crise de raiva é um sistema que desregula o interruptor fisiológico para a desregulação do sistema nervoso autônomo. O que acontece é que o sistema é quebrado, o estresse começa a acumular. Então, dependendo da intensidade do estresse no ambiente, você pode, e os tipos de mecanismos de enfrentamento, isso vai determinar quando a próxima explosão vai acontecer. Mas é quase inevitável com essa síndrome.
Aqui, encontrando o equilíbrio, o que descobrimos é que muitos desses comportamentos fenotípicos aumentam a atividade parasimpática. E há alguns comportamentos clássicos. Comer ou botar a mão na boca repetitivamente ou mastigar, isso aumenta a atividade parasimpática. Repetição de movimentos motores, isso traz paz, isso são comportamentos de hábito ou focadas no corpo. Ter que saber a repetição, ter que saber e perguntar repetidamente. E isso traz calma também, ele precisar saber a resposta. Manter a mesmice, isso é uma resistência à mudança. E há sempre uma preferência por atividades prazerosas e praticadas. Tem comportamentos de busca sensorial, procurar, coletar, cutucar, descansar e cochilar. Algumas das características desse fenótipo da SPW aparecem no começo e duram a vida toda. Hipotonia, a sensibilidade ao estresse, o déficit de adaptabilidade, e isso tem um déficit de adaptabilidade, e isso tem um peso no desenvolvimento emocional. Algumas características aparecem no começo e mudam com o tratamento, e acho que o melhor exemplo disso é a falta de hormônio de crescimento. Esse sistema nervoso autônomo pode ser melhorado com estímulos. E há algumas características que vão surgir com o tempo, com o desenvolvimento do cérebro e a capacidade aumentada. Isso a gente vê dificuldade de aprendizado quando se vai para a escola, mas tem uma trajetória para problemas psicológicos com essa síndrome. Agora vou falar do fenótipo. Estou tentando passar rápido nisso. Há 5 aspectos: físico, fisiológico, psicológico, comportamental e psiquiátrico. Os físicos são os que você vê quando a criança nasce: hipotonia, baixa estatura, hipogonadismo, a face distinta, mãos. E mesmo no útero você vê uma desproporção entre a cabeça e a largura abdominal. Essas características podem mudar com o uso do hormônio de crescimento. O segundo é o fisiológico. Essa baixa excitação, atraso no crescimento, coordenação ruim da respiração e dos reflexos de sucção, distúrbio do sono, hiperfagia, e todos exigem tratamentos especiais. Com o tratamento, isso muda, especialmente os estágios nutricionais que mudam com o tempo. Dr. Miller escreveu. O psicológico. Há uma diferença interessante entre aqueles que têm a condição de deleção e têm o PD. Os com deleção têm um QI de performance que é maior do que o QI de verbal e faz com que eles sejam bons em resolver problemas ou quebra-cabeças. Mas não é só sobre quebra-cabeças, mas eles fazem isso numa interação social e eles sempre definem quem tem autoridade, quem é o chefe daquela atividade. E eles querem se comunicar com o chefe da atividade. Na outra condição, o PD, maternal, eles têm um QI maior e as dificuldades de aprendizado são maior. Eu vejo mais deficiências verbais ou uma falta de articulação.
E no UPD vemos dificuldades de aprendizado não verbais, que tem a ver com onde o seu corpo está no espaço, problemas de coordenação motora e dificuldade de fazer certas tarefas. Vemos uma diferença em habilidades sociais por causa da condição de deleção. Vemos que isso melhora com a adolescência. E no UPD há um espectro de autismo, não é autismo, mas são sintomas que têm a ver com habilidades sociais que surgem na condição UPD durante a adolescência. Talvez você também saiba que tem um aumento de autismo nessa condição, que acontece cedo. É um número muito pequeno de indivíduos que estão atingindo o espectro completo e são chamados de autísticos, mas eles buscam proximidade social, eles querem estar próximos a você, coisa que não acontece com as crianças autistas. E autistas não buscam comida. E tem comportamentos estereótipos e movimentos das mãos e essas coisas. A outra coisa que eu quero mencionar é a nossa situação que não melhoram com a idade, que são a velocidade na fala, o déficit de memória. Eles podem segurar na mente várias ideias antes de falar. Então, um exemplo típico desse déficit de memória na matemática. Então, se você está fazendo uma divisão grande, você tem que se atentar às regras antes de seguir com os cálculos. E isso é uma das razões pelas quais a maioria das pessoas com SPW não são boas em matemática. Eles não têm um bom senso de quantidade e de tempo. Então, tudo isso tem a ver com esse déficit de memória. E como a Patrícia estava falando, eles têm um déficit na função executiva. Eu falei sobre essa função pobre e também tem um pobre julgamento. E nenhuma dessas duas coisas são ligadas com QI. Não tem a ver com QI. Bom, falar aqui sobre o comportamento. Eu vou falar sobre os estágios do SPW, esse é um novo conceito. Então, o que nós vemos é... Obrigada pela água. Bom, inicialmente nós vamos a hipotonia, a baixa excitação. Vemos se a criança tem isso, talvez um interesse crescente com a intensidade, com o protesto e também... Vamos passar por isso aqui rapidinho. Na maioria desses casos, eu falei de manhã, eu só vou deixar vocês tirarem uma foto se vocês quiserem, ou então eu vou passar adiante, que esse aqui eu vou passar rapidinho, tá, gente? Então, eu quero falar para vocês sobre esse período de normalidade, porque eu vou para conferências como essa e eu vejo pessoas com diferentes idades e realmente é interessante como algumas dessas crianças parecem bem. Eles têm o hormônio de crescimento, mesmo com desenvolvimento ou atrasos, mas mais ou menos com 3 anos, eles se parecem como crianças típicas, ou irmãos, ou pares, mas eles têm algumas idiosincrasias que têm a ver com SPW, mas é muito difícil às vezes ver. Então, normalmente, a fala se normaliza e eles não separam ainda as coisas, se é perigoso ou não. Eles adoram atenção, eles comem, mas a comida não atrapalha a vida deles. Eles fazem perguntas importantes, eles querem saber quando, por quê, e também eles gostam de esclarecer incertezas. E também eles têm esse romance com o mundo, então eles exploram o mundo. E aqui é um interesse crescente com intensidade. Então, aqui é como tem um aumento do interesse com
com comida, mas não a procura pela comida. Então, esse é o momento ideal para implementar segurança alimentar. E é importante definir a segurança alimentar. Para não ter dúvida, eu sei o que eu vou comer, quando eu vou comer e quanto eu vou comer. E isso nos leva a fazer, então, uma contenção. Eles têm interesse em coisas que eles gostam. Então, isso é quando o sistema nervoso começa a funcionar. Eles têm comportamentos de busca pela atenção. Eles fazem muitos questionamentos repetitivos sobre a programação de eventos na vida, mais do que a alimentação. Isso é o próximo. Esse é sobre o protesto. Isso é quando temos crises de raiva por frustração ou expectativas não atendidas. Então, isso mostra que o cérebro tem maturidade para que a criança possa processar o que vai acontecer a seguir. E quando isso não acontece, isso é uma frustração para eles. Então, eles vão reagir com raiva, eles vão ser impositivos de forma mais intensa que crianças típicas. E eles também podem fazer recusas porque a criança foi ensinada a esperar alguma coisa diferente. Então, às vezes, ele não vai poder parar uma atividade ou mudar para outra, ou a criança não vai poder processar o pedido ou responder no momento que é pedido. Então, o processo vai ser atrasado. E também a criança não consegue ter desligamentos. Ela está enfrentando um exemplo. Por exemplo, uma pergunta na sala de aula, eu iria olhar o que está acontecendo na sala de aula, que está acontecendo muito estresse para essa criança. Então, a criança precisa sentir que tem que escapar, a criança tem que fugir. Isso me fala que tem alguma coisa que está estressando a criança e que temos que entender, ao invés de punir. Bom, e finalmente, nós temos a ausência de saciedade. Isso é a ausência da saciedade. Isso é quando a preocupação com comida começa. Então, começam com comportamentos relacionados à comida. Existe uma fixação em coisas que a criança valoriza. Eles normalmente têm um comportamento excessivo e repetitivo. Isso não é toque. E aqui são características que nós pensamos no SPW. A pessoa vai pensar que mais é melhor, que o suficiente nunca é suficiente, que existe uma necessidade de saber tudo e que as coisas têm que ser feitas simplesmente da forma correta. Isso é quando começa o ganho de peso. Então, agora nós vamos falar sobre como que esses sintomas aparecem com o tempo. Sabemos que a hipotonia está ali desde o início, então nós vamos para a hiporfagia. E começamos com esse atraso no crescimento que vai para a hipofagia. Então, tem uma pergunta nessa fase nutricional que o Dr. Milan e o Trisco falou que pode ser que tenha uma questão de saciedade, que talvez seja um medo mais tarde no desenvolvimento, porque mais ou menos com 15 anos, eles talvez tenham menos interesse pela comida. E a próxima questão são perguntas repetitivas. Então, eles preferem eventos do que comida. Eles ficam preocupados com a incerteza em volta deles. E eles fazem perguntas porque eles querem esclarecer as incertezas. Existe também uma rigidez cognitiva. Eles não podem ajustar quando as coisas não estão da forma como eles acham que é. Eles também têm crises de raiva. E ficam cutucando a pele e gostam de coletar, acumular, tem muita ansiedade e também, em alguns casos, a ansiedade acontece mais ou menos na idade, com mais ou menos a idade de 7 a 10 anos e depois, em algumas situações, começamos a ver depressão e depois também o transtorno bipolar e em jovens adultos vemos psicose. Então, isso é típico para indivíduos com deleção que vão ter mais problemas com depressão e para aqueles com SPW, eles podem ter um transtorno bipolar e também a psicose. Bom, aqui
São 6 domínios da personalidade SPW. Então, comportamentos impulsionadores relacionados à comida. Alguns são relacionados à comida e outros não relacionados à comida. Tem sensibilidade ao estresse, sintomas de humor, rigidez cognitiva, comportamento disruptivo e autoescoriação da pele. Esses são os 6 domínios. Eu vou perguntar a vocês, qual desses vocês acham que é o mais típico no SPW? Qual que vocês acham? Todos eles? Todos são típicos, mas se vocês tiverem que fazer uma ordem, qual percentual de crianças e adolescentes tem 80% desses domínios? Qual que vocês acham que é? Pode só falar, gente. Bom. Opa. Desculpem. É a rigidez cognitiva. Não é comida. Não é comida. Bom. Então, aqui é o efeito do estresse no comportamento. Então, cada pessoa tem o seu perfil de comportamento que está nesses 6 domínios. Alguns têm uma pontuação mais alta, outros mais baixa. Eu tenho algumas pessoas que vão pontuar 0 na questão de comida. 0. Mas todo mundo provavelmente vai ter um ponto maior, uma pontuação maior na rigidez cognitiva. Então, tem uma personalidade básica e o que acontece... Eu não sei. Qual que você acha que é, Lino? Então, aqui, o que é? Então, à medida que o estresse aumenta, tem aumento na intensidade do comportamento típico. Então, quando o estresse diminui, isso vai se revertendo. Porque todos nós temos estresse. With the loss of coping behaviors. Você tem... às vezes, bons ou maus comportamentos. Isso, normalmente, é quando problemas acontecem e nós temos uma referência de avaliação. Mas, quando você aumenta o estresse, então, isso está associado à perda da segurança militar, qualquer mudança na previsibilidade ou na constância. Tem muito estímulo, demandas, transições... muito pouco tempo e não tem exercício ou estimulação sensorial suficiente. E isso é essencial. E é uma outra fome, é uma fome sensorial. E sempre tem que ter um alto grau de estimulação. Bom, se uma pessoa está tendo um alto estresse, isso é um comportamento típico. E eu vou passar aqui para vocês verem o que acontece durante o estresse. Ok. Bom, esses são os comportamentos típicos. E depois, no estresse, você vai ver o que acontece. Não é só aquisição de comida, mas você vê que eles contam histórias, eles fogem, eles desligam, eles destroem alguma coisa na casa, fazem alguma lesão corporal, eles se arranham. Ou então... eles podem, por exemplo, ficar cutucando a pele ou usar algum produto que vai raspar a pele. E aqui temos o que acontece depois de ter um estresse extremo. E aí tem uma agressividade muito forte com a comida, temos alguns delírios, tem uma questão de escapar sem pensar no perigo. Tem um congelamento ou catalepsia, a pessoa parece que está paralisada, tem umas crises de raiva fortes, a pessoa ignora a segurança, tem ataque a outras pessoas, pode esfaquear ou se cortar e tem uma resistência a essa contenção. Então, aqui temos o que nós vemos como... se tem um encaixe entre a pessoa e o ambiente, e eu tenho alguns exemplos aqui, o que acontece quando isso não se encaixa, quando não está funcionando adequadamente. So, in this particular case, nesse caso em particular, você vê a necessidade da pessoa de ver o que o ambiente pode
prover. E nesse caso aqui, um ambiente está tendo uma alta expectativa na pessoa. Então, aqui são os exemplos em relação ao comportamento adaptativo. Aqui é um exemplo de uma pessoa que está sob estresse, e aqui é um exemplo de uma pessoa que tem a síndrome, mas tem uma proteção do ambiente e que permite com que a pessoa sofra menos os efeitos do estresse. E aqui são os componentes do ambiente que funciona para eles, tendo um dia planejado, tendo uma programação de atividades, tendo segurança alimentar, tendo acesso controlado aos alimentos, também uma gestão das calorias, um exercício obrigatório, uma estimulação sensória, motora. Ela tem previsibilidade, constância, pode se planejar, controlar expectativas, pode se comunicar e pode ter um feedback do seu comportamento. Então, aqui são o que nós normalmente vemos. E isso nos dá... Desculpem aqui que eu passei rápido os slides. Isso nos dá, então, intervenções ambientais que diminuem o estresse. E aqui o que acontece quando nós temos um ambiente próprio, literalmente, ele é você tem como se fosse um ambiente controlado da mente. Isso é feito por você, porque muita gente não consegue, muitas crianças não conseguem fazer isso por conta própria. Deixa eu ver aqui. Ok, então, para tentar implementar esse ambiente para lidar com essa síndrome, temos aqui uma gestão dos comportamentos fenotípicos e tem um consenso geral, um consenso internacional, e basicamente isso tem permitido um número de intervenções que são preferidas para o SPW. E eu gostaria de destacar que a parte de baixo da pirâmide é o controle do ambiente. E para endereçar isso de forma adequada, o que nós vimos é algo que chamamos de trem. O trem é uma ferramenta que ajuda a organizar o dia numa forma que a programação fica pré-configurada, então a ordem das atividades já é feita do que é preferível e não preferível, isso minimiza estresse. Eu vou falar sobre isso num minutinho. E você pode equilibrar as atividades ao longo do dia, e realmente isso dá autoestima, porque quando você tem uma experiência positiva, essa autoestima ajuda a ser construída. Então esse é o trem, e o que nós vemos é que cada uma dessas cores representa um dos vagões no trem. Então o que eu tipicamente faço quando eu estou com uma família nova, eu ajudo eles a sentar no trem e fazer uma fila desses vagões. Então, por exemplo, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, talvez outro lanche. Então, normalmente a gente faz a parte da comida, que é mais fácil de se organizar para a criança e depois para a família. E depois nós vamos para a parte de higiene e asseio pessoal. Depois nós vemos a parte da escola, o trabalho para a criança, e depois vemos a parte de exercício, que deveria ser pelo menos uma vez por dia, de preferência 2 vezes por dia, por 1 hora por dia, se a criança não tiver um peso adequado. Se a criança está mais pesada, então deveríamos aumentar o exercício e deveríamos dobrar a quantidade de exercício, mas eu não posso dizer o suficiente sobre a necessidade de exercício ao longo do dia. E também o exercício ajuda a ter
Mas, alerta, então, muita gente está cansada e está com sono. Então, se você tiver exercício, parte do tempo que eles vão estar com sono, isso vai ajudar a ter mais atenção para o resto do dia. E depois nós temos donas de casa que têm tarefas diárias para fazer, mesmo que elas tenham que tomar conta dos seus próprios objetos na sala. E também precisamos ter atividades de lazer, coisas que eles gostam. E depois precisamos também entender coisas que eles não gostam e que tem que ser feitas, mas isso ajuda o fluxo do dia. E depois, por último, claro, dormir, que é muito importante. Eu não tenho cochilos aqui. Para os jovens, as jovens crianças têm que ter cochilos, mas no colégio não precisa desses cochilos. Mas nós temos um especialista em sono, eu prefiro que eles falem sobre isso. Ok, então a beleza do trem é que ele tem um cronograma linear que mostra o que é obrigatório, o que não é obrigatório, o que é preferido, o que não é preferido. Então isso ajuda. Também isso deixa as coisas fluírem, isso ajuda a gerenciar a transição. Isso aumenta a previsibilidade do dia, minimiza as incertezas e dá um feedback contínuo para a criança. E você pode ter um equilíbrio das atividades e tarefas, pode construir autoestima. E tem um mundo chamado Zykebbers, que significa que se você tem um senso de previsibilidade de comer, exercício e dormir, isso são coisas que ajudam ao longo do dia com a regulação do humor. Então, considerando que a idade que talvez tenham predisposição a ter problema de humor, o trem pode ajudar muito. Bom, mais uma vez, uma das partes mais importantes do trem é a segurança alimentar. Então, só para saber, a pessoa vai falar assim, eu preciso saber quando eu vou comer, ou não vou comer. Então, a segurança alimentar tem a ver com o comportamento e a comida propriamente dita. Então, também vai depender se a criança está obesa ou não. Então, a pessoa normalmente tem uma batalha com a expectativa e ela não pode ser desapontada, porque essa segurança alimentar coloca muito na expectativa. E se a pessoa não estiver constantemente pensando sobre comida, eles podem usar a mente deles para várias coisas. Isso é tão importante, porque se uma criança está numa situação dessa e tiver um foco nas balas na mesa da professora, ela não vai prestar atenção na aula. Desculpem aqui. Ok, então a próxima coisa aqui nessas intervenções é o gerenciamento com o coaching. Então, isso realmente é importante, porque fazemos um ritual, se eles têm que fazer isso de forma independente, mas sempre se vão estar fazendo com alguém. Mas quando eu estou ensinando famílias a cuidar das suas crianças, o que eu falo nesse coaching é ensinar uma balança que vai ensinar a pessoas com SPW ou não. Então, nós fazemos um relaxamento contra a ansiedade, fazemos um treinamento de habilidades sociais, usamos histórias sociais com consequências naturais. Normalmente eu peço que a pessoa se desculpe por algum comportamento inadequado e também que possa fazer uma psicoterapia adaptada. Vocês podem usar a psicoterapia para adaptações. Então, você pode usar brinquedos para ajudá-los a entender, ou puppets, ou então um desenho. E você também quer ensinar um comportamento adaptativo para evitar fuga. Então, nós temos isso num script, isso é ensaiado. Então, você não pense que as crianças vão fazer isso de forma autônoma. Então, aqui são incentivos. Incentivos são
em preferências e atividades que vão sustentar qualquer um desses pontos: motivação, esforço, ação, participação, produtividade e atitude. Então, tem um pouquinho mais que é colocado no plano diário para aumentar o interesse da pessoa. Isso aumenta a aceitação e a transição ao longo do dia. E também nós temos planos comportamentais. E aqui é uma forma predeterminada de dar feedback à pessoa sobre o seu comportamento. E os planos, em geral, aumentam a infraestrutura e individualizam o plano diário para aquele indivíduo. Então, as expectativas são sempre exibidas visualmente, são com frases positivas, tipo, chegue na hora, não chegue atrasado, e quais são os comportamentos-alvo. Então, nós reforçamos os comportamentos alfos, então nós reforçamos a ocorrência do comportamento desejado, o que nós queremos. E também fazemos recompensas, que podem ser elogios, bom, sempre elogios, mas que sejam tangíveis, coisas que que vai fazer sentido para eles. Então, é uma forma de individualizarmos o plano. Bom, finalmente tem a parte de medicação. Medicação é a parte mais alta do triângulo. Então, eu gostaria de enfatizar que nós usamos medicação para tratar os distúrbios de ansiedade. Então, nós usamos para gerenciar crises quando as pessoas representam algum perigo para elas próprias ou para outras pessoas, ou se tem alguma ameaça de hospitalização, e também quando o ambiente ou tivemos algumas intervenções que não são feitas corretamente e o sintoma persiste. Então, é quando tipicamente nós vamos usar medicação. Mas eu gostaria que vocês soubessem que, de modo geral, a medicação ela diminui a resposta ao ambiente. Então, o que eles fazem? Eles aumentam o raciocínio da pessoa, ou eles aumentam a resposta ao ambiente. E aí, eles vão querer... Por exemplo, o controle da ansiedade tende a aumentar com estresse. E essa medicação aumenta a recompensa. Eu vou passar aqui. Eu percebi que vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem receber esses slides. Eles estão gravados? Bom, eles têm que receber esses slides se eles quiserem. Bom, eu quero passar, então, passar um pouquinho aqui. Vocês têm que me ter de volta aqui. Aí eu passo tudo para vocês. Bom, vamos lá. Aqui é um fenótipo psiquiátrico, então nós sabemos que, como eu mencionei, tem um período breve de pessoas que vocês vão ver pessoas com autismo antes. E esse tipo de características do espectro autista pode ser vista no UPD, mas eles não chegam no nível de diagnóstico. E então nós vemos a ansiedade, já falamos sobre isso, quando as coisas vêm à tona, quando as crianças começam o colégio e começam a experimentar a ansiedade. Agora eu quero falar para vocês que essas perguntas repetitivas que as crianças fazem, mesmo que você olhe para uma criança típica, isso é uma forma de gerenciar o que eles não sabem. Mas isso traz muito um tipo de ansiedade que vemos nessa idade escolar. E também nesse momento vemos um comportamento excessivo e repetitivo, sintomas de humor, psicose. E eu coloquei aqui no final a possibilidade de demência, porque os estudos não sugerem que existe um risco aumentado, mas sabemos que indivíduos mais velhos, com problemas diversos, como obesidade, hipertensão e coágulos sanguíneos e outros problemas que ele vai ter na gestão da obesidade. Então, esses indivíduos podem ter uma demência. E também a obesidade
infância também pode acontecer. Então, pode existir um impacto no cérebro. Então, só para mencionar aqui, a ansiedade, ela é mostrada com perguntas repetitivas e comportamentos que aparecem na tentativa de ter um autoconforto. Então, se você tirar isso, você precisa dar à criança alguma coisa de volta. Então, alguma coisa que a criança possa fazer para ajudar a modular a ansiedade. Então, eu vou aqui passar. Bom, então, aqui é o slide sobre medicações. Então, o que as medicações fazem? Elas modulam o estresse, modulam a percepção ou a interação com o ambiente. Eles aumentam ou diminuem a recompensa, tratam um sintoma subjacente, tratam um transtorno psiquiátrico e produzem contenção química. Nós não queremos isso. Isso é um uso errado da medicação. Então, tem alguns medicamentos que não podem ser usados por causa disso. Todas as medicações precisam ser usadas com muito cuidado por causa das diferenças no cérebro. Então, elas precisam de uma farmacologia muito customizada. Bom, então, como que você usa a medicação? Como que você usa na terapia? Mesmo que seja uma terapia comportamental, você tem que ter objetivos, você tem que definir e medir os sintomas para estabelecer uma linha de base. Você precisa ter um consentimento do paciente, você precisa saber qual é o tempo para trabalhar naquele efeito, você precisa saber quais são os efeitos colaterais. E tem algumas interações com droga também na psicoterapia. Então, isso é algo que você precisa também estar ciente. Em geral, eu gosto de ter uma preparação, eu gosto de monitorar os efeitos colaterais e eu quero começar a mudar aqui o ritmo. Eu tenho aqui esse balde que diz que é um ambiente estruturado. Isso é essencial, porque o que acontece se você começar a medicação e você tiver um problema, a tendência é você ter mais medicamento. Então, o que acontece é que, mesmo que o ambiente não esteja estável, você tem um vazamento aqui. Então, você vai usar mais e mais medicação para tratar um sintoma sem a estabilidade do ambiente. Então, se você vê uma pessoa, eu sempre vou também pensar na gestão do ambiente primeiro. E mesmo quando eu vejo uma pessoa numa emergência, eu vou checar como é que é o ambiente, quão bom é, porque a avaliação do ambiente é ver também a sombra do paciente nesse ambiente, tá? Eu quero mostrar para vocês esses poucos últimos slides. Eu quero que vocês tirem uma foto dele, eu quero que vocês levem para casa e para o neurologista ou psiquiatra que está trabalhando com vocês e a criança de vocês. Deixa eu botar ele aqui, peraí. Bom, tirem foto desse slide. Sabemos que temos o receptor, o mensageiro e temos questões quando esses receptores vêm à tona e precisamos gerir esses inibidores. O GABA, como eu mencionei, é um neurotransmissor e ele é insuficiente no SPW, então o GABA por si só também é deficiente no SPW. E nós sabemos que GABA ele pode estar desligado, então você vai estimular isso cada vez mais. Então o que acontece é que temos essa ativação mais do que deveria. Okay, here's the second one. This is called a syndrome of mood and behavioral activation. Eu passei minha vida, carreira, tirando as pessoas do medicamento, mais do que passando medicação. E aqui é um sintoma que eu vejo nos nossos indivíduos
E eu quero que você saiba que a ativação do comportamento ou do comportamento acontece e um pouco de medicamento nessa síndrome vai muito longe. Pequenas drogas dessa medicação SSRI são o suficiente. A ativação do comportamento acontece em adolescentes, tem um desbalanço de receptores de serotonina. E aqui é o último. Fizemos algumas pesquisas olhando para enzimas e os genes do cérebro que controlam os enzimas do fígado e metabolizam esses medicamentos, e o que vimos não era esperado. Achamos que há mudanças em enzimas que são correlacionadas com moléculas e subtipos. Só uma dessas enzimas do fígado está na região genética do cromossomo 15. Então, não esperamos ver essas diferenças. Então, vamos tentar replicar. Tínhamos 35 pacientes, mas para replicar precisamos de 100. Então, temos um financiamento e temos um planejamento para esse estudo. E eu convido vocês aqui no Brasil para fazer um estudo de replicação dessa pesquisa. And I think that's it. E eu acho que é isso. Obrigado pela paciência.